Pronto, gente, vamos retomar. Vamos assentar para a gente poder ter esse segundo momento com o pastor Anuassi. Agora sobre uns pontos mais específicos, tá? Eu fiz algumas provocações ao pastor de coisas que eu queria que ele, também tratasse com a gente. E ele vai falar um pouquinho sobre esses temas, tá? Então, alguns dos temas que eu trouxe para ele e que a gente vai tratar nesse momento é o que faz de fato um canto ser considerado, né, congregacional ou não, a função do canto do culto. Ele já falou um pouquinho, a opcionalidade de cantar na igreja, né, que é uma lenda que às vezes inunda o nosso coração, e a questão do protagonismo da igreja, né, no canto. E aí eu queria convidar o pastor Anuassi para voltar aqui e a gente poder fazer esse bate-bola, tá bom? Eu vou usar. Ok. O que faz um cântico, ser considerado de fato um cântico congregacional? Isso foi uma preocupação dos reformadores, Lutero, Calvino, que na época o canto coral tinha uma expressão artística belíssima, mas a igreja ficava como espectadora. O pessoal sentava, ficava, eu não sabia se aplaudia, certo? Belíssimo, belíssimo. Só que o canto coral tinha muitos melismas, né? Que são aquelas variações na melodia. E a tessitura e a métrica, certo? A tessitura é a variação da melodia. É como, para você entender, a tessitura e métrica é como um exame de eletrocardiograma, certo? Então, você pode perceber que quando você olha no papel o exame do eletrocardiograma, é como se fosse uma música que não é congregacional. O exame faz assim, ó. Não é assim o gráfico? Ele vai lá em cima, volta, daqui a pouco ele está... Ele vai. Então, a música que não é congregacional é desse jeito, na sua melodia. Se a gente pudesse desenhar a melodia, ela varia muito, certo? É como se fosse, digamos, um cântico antigo que eu vou cantar de uma forma congregacional e uma forma que não é congregacional. E, inclusive, sobre não ser congregacional, é algo importante, que às vezes ele é congregacional, mas aqueles que cantam, como tem uma habilidade vocal bem interessante, de repente eles esquecem que eles estão ali para conduzir o canto. Quer ver? Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Só esse pedacinho. Eu cantei para ser de uma forma congregacional, mas de repente eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Oh, oh, oh. Você já viu isso na igreja? Eu já vi.
Teve um garotinho que eu dava uma aula lá para ele, o pai dele disse, não quer ensinar meu filho a tocar violão, pastor? Bom, eu vou. Aí ele, um garotinho assim, uns 9 anos, né? Aí ele começou a... Vamos lá. Aí eu comecei a cantar uma música aqui que ele gostava muito. Essa música você não gosta? Ele gosta, tal. Certo? Aí ele, por tudo que tem... Ó, vamos fazer só essa música só com 3 acordes, tá? Aí ele, ei, pastor, por que o irmão lá na igreja canta essa música diferente? Aí eu disse, não, rapaz, a gente quer... Não, pastor, quando ele vai cantar, ele canta, por tudo, que fez feito, por tudo que tem feito. E a gente não entende nada, pastor. A música não é assim. Eu falei, tá, não. Aí eu, não, mas é porque o irmão, ele gosta, ele tem essa habilidade. Ele, tá, mas fica feio. Criança é sincera, gente. Certo? Você pegar essa música aqui, gente, você já escutou, claro, muitos aqui, a versão original dessa música, te agradeço. Diante do trono cantando, gente, é lindo, cara. Certo? Aqueles arranjos, por tudo que tens feito, por tudo que irás fazer. E não somente isso. Aqueles que tiveram a oportunidade de ver um vídeo, acho que foi essa música, João Alexandre tocando, né? Numa entrevista. Ele fez de propósito, né? Ele pegou essa música e tocou em mim. Por tudo que tens feito, por tudo que irás fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Aí o rapaz fez a entrevista, ninguém vai cantar isso na igreja. Não, mas fica bonito, mas não. Eu achei interessante esse vídeo, ele fez de propósito. Eu conheço o João há muitos anos, eu até tive a grata satisfação de carregar o filho dele no colo, quando ele esteve lá em São Luís, fazendo uma apresentação. O Felipe era pirralhinho, e a gente viajou para a Imperatriz, e foi um tempo muito bom, toca muito hoje o Felipe, né? E nesse período o Felipe teve catapora. Aí tivemos que correr com ele para o hospital, foi uma experiência muito, muito interessante. E o próprio João falava isso, falando, realmente a gente tem que saber que a música congregacional, assim como os reformadores falavam, tem que ter uma métrica um pouco mais simples, uma tessitura, uma melodia um pouco mais simples. Santo, 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 Deus onipotente. Olha a melodia como é, certo? Que ajuda a igreja a cantar. Certo? Então, isso é muito importante. E não somente isso, nós temos no nosso cenário, Novo Cântico, né, muitos hinos, a maioria, 98% dos hinos, se você percebe, eles têm essa proposta. Tem um ou outro que tem uma melodia um pouquinho mais complicada, né? Mas a melodia é fácil de você aprender, né? E o canto congregacional, para que ele tenha realmente essa identidade congregacional, não é somente a forma melódica que você vai, mas como o arranjo é feito para valorizar o texto, o poema que está sendo cantado, certo? Você canta, os músicos aqui presentes, para quem não é músico aqui, eu estou fazendo um acorde que é chamado de acorde maior, é diferente de um acorde menor. Olha a diferença, é o mesmo acorde, a mesma nota musical, um acorde musical, numa versão maior e numa versão menor. A versão menor traz ternura, tristeza, contrição, e a versão maior traz mais firmeza. Então, você pode perceber que os hinos de adoração, de exaltação a Deus, eles têm isso, ó. Eles começam em tom maior. Já os hinos de contrição são em tons menores. Sim, sofrimentos te causei, ó Deus. Olha o tom menor. Só meu exemplo tropeçou. Ou seja, então, os autores, compositores dos hinos do nosso cenário, eles tinham essa preocupação. O hino, ele é congregacional, então nós precisamos passar não somente uma melodia que seja didática, mas também uma harmonia, um arranjo musical que traga esse sentido, certo? Então, assim, de forma bem simples, o arranjo, um hino, um canto congregacional, ele é didático. Ele precisa ser didático para que a igreja aprenda. Se tiver muito complexo, a igreja vai sentir dificuldade, porque a igreja, os irmãos que estão assentados, não são cantores,
são irmãos amados na fé que não têm essa habilidade vocal. Então, nós temos que usar toda a nossa técnica para ser uma técnica didática com o que acontece, tá certo? Para vocês terem uma ideia, os músicos, quantos músicos aqui tem aqui de plantão hoje? Muitos músicos, certo? Então, por exemplo, existe uma forma didática e uma outra forma que complica a vida dos músicos, né? Se você chegar assim, não, rapaz, você fez um acorde bonito ali, que acorde foi aquele, assim, assim, assado, tal. Ah, porque eu peguei aqui e fiz. Olha, que acorde bonito, que acorde é esse? Para facilitar, simplesmente, não, isso aqui é um Si maior com baixo em Lá. É um Si e eu boto o baixo em Lá. Mas se eu quiser complicar, não. Isso aqui, você tem um Lá com sexta, nona e quinta diminuta. Não, isso é um Lá com sexta, nona e quinta diminuta. Pode fazer que dá certinho. E esse aqui. Sexta, nona, quinta diminuta. Está entendendo? Então, existe uma forma de, na música, você passar a simplicidade sem perder o conteúdo, certo? Mas passar de forma didática. Então, o primeiro ponto, que faz um canto ser considerado de fato congregacional. Isso não sou eu que estou inventando, isso é a técnica da música e Lutero e Calvino já lutavam com relação a isso. O coral, biblicamente, gente, o coral, eu acho lindo o canto coral, mas se você for estudar biblicamente, a função do coral na Bíblia era a função de, primeiro, a função mais evidente do coral na Bíblia era a função de conduzir o povo na guerra, na batalha. Eles iam cantando e o exército ia atrás. Mas, liturgicamente, era uma função de ministração do canto. Quando o coral começava a cantar, o povo cantava e se curvava. Certo? Então era isso. Não era, não era simplesmente uma função estética para fazer com que a liturgia fique mais bela. Então vamos ter agora a participação do coral. Aí o coral canta e a igreja é edificada. Muitos irmãos ficam assim, poxa, que bonito. Certo? Mas essa função inspirativa do coral, sendo colocada de forma equilibrada, também está na Bíblia, mas não do coral, né? Segundo a Reis 3,15, o profeta estava angustiado. Ah, meu Deus do céu, e aí o povo cobrando, profeta, o que o Senhor está falando? E tal, assim, assado. Aí ele simplesmente disse, trazei-me um tangedor. Tangedor é alguém que tocasse aqui, né? Trazei-me um tangedor. Aí trouxe, eu não sei qual foi a música que ele tocou, o tangedor, né? E talvez ele tivesse tocado. Claro que isso não foi isso que é Jesus, a alegria dos homens, ó, muito tempo depois. Mas ele tocou algo suave, assim como Davi tocou o seu quinor, que aquela harpa é um quinor. E a Bíblia diz que Davi, para acalmar o coração de Saul, ele dedilhava a sua harpa. É como se você pegasse um cavaquinho e tocasse dedilhando. Foi isso que Davi fez. O cavaquinho é tocado com palheta, né? Então, a palheta, ela dá um som diferenciado, certo? Eu tenho até aqui uma palheta, certo? Só para vocês entenderem, deixa eu ver se eu consigo tirar. Está aqui, ó. A palheta, olha a diferença. Que lá na Bíblia, esse instrumento era tocado com um plectro, que eles botavam aqui uma unha postiça por cima e amarravam aqui para dar esse som. Mas Davi fez. Ficou mais suave. E aí o rei Saul se acalmou. Certo? Então, o canto congregacional, musicalmente, ele é didático, não somente na sua letra, como nós falamos na palestra no início, mas também na sua forma musical e como você toca, certo? Nós precisamos ser didáticos para a igreja. Aqui não é um palco, é um púlpito, certo? Então, a partir do momento que aqui vira um palco, eu tenho que falar como o Hernandes, bem ali vira o trono de Satanás. Então, isso aqui não é palco. Isso é púlpito. E nós que estamos na direção do canto na igreja, nós só temos, bote isso na sua cabeça, não esqueça. Você e eu, nós só temos um público, nós só temos uma pessoa na plateia. Jesus. Pode esquecer o resto, é só Jesus. Imagina você vindo aqui durante a semana para passar o som, não tem ninguém, você lembra, eita, o pastor Anoci falou sobre isso. Tem ninguém sentado, aí você pega o violão, aí
Aí você olha, eita, eu vou cantar mais. Jesus está sentadinho ali me ouvindo, ó, esse louvor que eu vou fazer para ele. É só isso. Não tem mais ninguém. Você está cantando para ele, é só um, certo? Bom, o segundo ponto. Funções do canto no culto, função didática, de adoração, de louvor, certo? De instrução também para aquilo que nós cantamos, né? Paulo diz, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Efésios 5,19. Por que Paulo dizia isso? Porque os salmos, é poesia bíblica, os salmos, no que Paulo era extremamente messiânico, Paulo falava de Jesus direto. E lá em Romanos, se você tirar uma radiografia de carta de Paulo aos Romanos, meu amigo, você vai ver tanto salmo ali, tanto salmo ali por trás de gente. O que Paulo fez? Ele fez uma exegese de Romanos, fez a aplicação para o povo, né? É Romanos direto que está ali, a beleza. Então Paulo, ele tinha esse sentimento. Então, cantem salmos, é por causa da poesia, é porque salmos nos orienta a adorar a Deus corretamente, e salmos também é messiânico, fala de Jesus. Então cantem salmos, certo? Mas cantem hinos. Hinos, na Grécia Antiga, o hino, ele foi criado na Grécia Antiga com o objetivo de adoração aos reis, para que os reis se sentissem deuses, certo? Então, os reis, durante o desfile militar, que isso gerou até hoje, você vê um desfile militar, o pessoal passando assim, né? Para o presidente, para o líder da nação, ele vai, né? E, engraçado que quando passa alguma coisa da China, do Japão, gente, eles têm uma coordenação ali, né? Eles levantam a perna dessa altura, fazem num ritmo, certo? E as músicas que tocam, elas têm uma formação, uma harmonia de hino, certo? Então, muitos dos nossos hinos, que foram compostos há 80, 60, 80 anos atrás, um pouco mais, têm uma característica também que foi influenciada por aquele ambiente militar da época, das conquistas dos países e tal. Você vê aqui, eu já cantei, mas olha. Santo, 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 Deus onipotente, certo? Esse formato é um formato, ó, santo, santo, para você ficar, tá entendendo? Então, então Paulo entendia isso. Então ele está falando o seguinte: peguem essa orientação dos hinos e vamos fazer músicas reverentes para Deus. Cantem hinos com esse sentido reverente. E os hinos que Paulo fala vocês vão cantar no sentido doxológico e não coinônico. É isso que Paulo está dizendo. É doxológico, somente para Deus. Mas vocês também vão cantar cânticos espirituais. O que Paulo fala cânticos espirituais? São cânticos de uma letra mais simples, uma harmonia e melodia mais simples, mas que é de uma forma coinônica, um pouco mais aqui, como nós cantamos agora aqui. Né? Eu estou cantando, eu estou fazendo uma oração, né? Quando eu canto aqui, eu faço uma oração, mas eu estou compartilhando isso com os irmãos. Eu quero ser... Eu não vou nem cantar isso, vou cantar uma música do Vencedores, que eu amo essa música, de Martha Kerr. Essa música acompanha a minha vida desde quando eu aprendi a tocar violão. Diz assim, ó. Seja o meu canto para sempre só para te louvar. Seja tão somente eternamente pra te adorar. Seja o recado que tu tens hoje aqui pra dar, mas possa eu trazer na mente que tu és quem o dá. Olha a oração agora. Seja minha vida o padrão naquilo que eu falar, no procedimento, exemplo aos
na pureza grande e também na fé e no amor, mas possa eu lembrar-me sempre que dependo de ti, Senhor. Que música linda! É uma oração. Que coisa bela! Isso é um cântico espiritual, gente. Já pensou fazer esse cântico com a igreja? A igreja está orando. Salmo 42, verso 8, né, reverendo? Diz: porque de manhã a sua misericórdia, comigo durante o dia a sua graça, e de noite comigo está o meu cântico, o seu cântico, que é uma oração ao Deus da minha vida. Eita, Abacuque, rapaz, Abacuque, ele dá uma lição, uma orientação para a gente que está na área de música. Ao mestre de canto, com instrumento de corda. E ele começa o capítulo 3, oração do profeta Abacuque em forma de canto. E ele termina lá no versículo. Ao mestre de canto, né? Ele canta: ainda que a figueira não floresça e a vide não dê o seu fruto. Ou seja, Abacuque fala, ele está falando de si. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Isso é um cântico espiritual. Oh, meu Deus, Maria. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Ela diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Você sabe o resto? Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. E aí repete: tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ou seja, é um cântico espiritual. Ela não está cantando um hino, é o cântico dela, gente. Então, cânticos espirituais, precisamos entender como é que funciona isso. Uma outra aqui, deixa eu ver aqui, congregação como protagonista, né? Não é isso? Gente, eu quero dizer para vocês que nós que estamos aqui à frente, nós estamos para servir a Deus através do canto e acompanhar a congregação. Não é a congregação acompanhar a gente, não. E isso a gente aprende de forma muito séria no meio secular. Se você for um músico e precisar tocar na noite, o artista é fulano, não é você. Se você fizer coisa que estiver encobrindo a beleza do artista, no próximo show ele chama outro. Pode ficar tranquilo, isso aí nem se preocupa. Eu tive a grata satisfação de conhecer Dominguinhos, toquei gravação com ele, tudo, festival lá em Garanhuns. E ele dizia assim, ele tocava e dizia, ele era uma pessoa, o pessoal diz assim, algumas pessoas cristãs que tiveram a possibilidade de conhecer, dizem assim, rapaz, se Dominguinho se convertesse, Deus não ia ter muito trabalho com ele, não. Era uma pessoa tão boa, tratava os outros com tanta atenção, sabe? Que assim, nos shows ele falou, não, vamos ao povo, o povo tem que cantar, a gente está tocando para o povo tem que cantar, cuidado aí, certo?
E outra assim, quando ele dizia cuidado aí, ele tocava aquelas músicas na sanfona, aqueles shots, de forma simples, né? Mas no estúdio ele tocou pra gente umas músicas francesas, uns jazz. Gente, dá vontade de pegar um instrumento, deixar de lado e ficar assim de boca aberta ouvindo. Ele tinha um talento absurdo, mas quando ele tocava, ele dizia, nós estamos tocando pro povo, é pro povo. Olha só o meio secular, como é que imagina isso, porque é a função. E nós, às vezes, na igreja esquecemos que nós estamos aqui a serviço do reino para fazer o povo cantar. Então, nós estamos servindo. Eu tive uma pequenina experiência, eu estava aprendendo a tocar guitarra, mas eu não tinha guitarra, eu tinha um violão, né? E lá perto lá da minha igreja, lá em São Luís, assim uns 500 metros, tinha uma Assembleia de Deus. E lá na Assembleia de Deus, eles tinham guitarra, contrabaixo, eram 2 guitarras e um contrabaixo, não tinha nem bateria na época. Era uma tal de guitarra base e guitarra solo. E o rapaz que tocava o baixo era amigo meu, né? E a gente se encontrava, ele dizia, olha, vai lá na igreja quarta-feira, tem um culto, na tua não tem, não, na minha é terça e quinta, então vai lá na quarta-feira para ajudar a gente a tocar. E eu, adolescente, 17, 18 anos, querendo tocar em guitarra, que eu não tinha guitarra, não sabia o que eu quero, né? E eu ia para lá, né? E aí algumas vezes, e teve vezes que eu cheguei lá e ficava sentadinho, e estava o culto, né? E às vezes os outros músicos não chegavam. E Deus permitiu certas coisas que aprontassem comigo, né? Aí o dirigente me conhecia, sabia que eu tocava, que eu gostava de tocar, e às vezes quando não tinha nenhum músico lá, ele dizia, vamos ter uma canção especial com a irmã Lucilene, ela vai cantar no louvor ao nosso Deus. Aí ela vinha, aí eu ficava na minha, e vamos chamar o irmão Moacir, ele me chamava de Moacir, para acompanhar a irmã. Meu Deus, eu não sei nem quem é essa irmã. O que ela vai cantar, eu não sei. E ela, oh, graça e paz, glória a Deus, Pai do Senhor, irmãos, eu vou cantar uma música, eu vou, oh Deus, e saia cantando, eu não tinha nem ligado o instrumento. Gente, eu conseguia ligar e tentava acompanhar, não era acompanhamento, era uma perseguição. Sabe? Aquilo foi uma aula, eu agradeço a Deus até hoje por isso, foi uma aula. Quando eu encontrava o tom, ela mudava. E tinha aquela extremamente afinada, que eu conseguia encontrar o tom, quando ela terminava a música. Eu encontrei, ela terminou. Glória a Deus, irmãos. Agora que eu encontrei o tom. E aquilo foi uma aula para mim, porque eu estava ali para acompanhar a irmã que estava louvando a Deus dentro do seu estilo musical, dentro daquele tipo de liturgia. Então a gente precisa entender que nós estamos a serviço do reino e temos que nos esforçar cada vez mais. Bom, essas foram algumas. Cadê ele? Cadê o Tiago? Deve ter saído aí? Ah, tá. Ah, certo. As perguntas. Certo. Tem um tempo agora de perguntas, ele vai informar vocês, certo? E antes dele passar a palavra para ele, vou só mostrar aqui para vocês a importância da música ser congregacional, da gente entender. Eu já fiz isso aqui em outros congressos, eu gosto muito disso aqui como exemplo. Vocês conhecem aquele cântico antigo que diz assim, ó. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó. Legal, né? Mas às vezes o músico, ele aprendeu uns acordes diferentes, ele quer fazer uma coisa diferente, né? Aí às vezes ele quer botar uns acordes com nona e tal, aí vem com Josué lutar em Jericó. Já perdeu, pai. Jericó, Jericó. Aí você, não é isso que a música está pedindo, né? Aí vem outro que diz, não, rapaz, você tem que fazer uma coisa um pouco mais para cima. Aí o cara tá... Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Tudo bem. Mas aí de repente vem aquele irmão que está aprendendo, ele vai usar aquele famoso power acorde, que os guitarristas conhecem, né? Vocês conhecem o power acorde? Todo mundo conhece? Você sabe como é que criou o power acorde? O guitarrista que criou foi um tal de Tony Iommi. Ele foi convidado a participar, me fugiu o nome da banda agora na época, uma banda pesada, e ele, Black, né? Black Sabbath, foi convidado na época, rapaz, também estão precisando de guitarrista, me viram tocando ali, só que ele não era músico profissional, ele trabalhava numa metalúrgica. E aí ele
foi lá, fecharam o contrato com ele, aí ele, agora eu vou me despedir dos meus amigos, eu não quero ser mais metalúrgico. Aí ele foi lá, paz, que bom, né? Agora é o seguinte, vamos aqui, a despedida tua, fica ali perto da máquina, mexe alguma coisa com despedida. Ele foi mexer lá numa máquina, machucou os dedos aqui, ó, cortou a ponta dos dedos. Como é que ele ia, que na época era só velocidade e tal, ele, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Aí ele teve que inventar alguma coisa, e inventou um tal de power accord, que essa mão ficava parada, e se não tiver power accord hoje nas músicas, no rock, não tem graça. Power accord é isso aqui, ó. Ó, minha mão tá parada aqui, o movimento é todo com essa aqui abafada. Então, que interessante, certo? Ou seja, então a gente precisa saber que o canto congregacional, a gente tem que, como Paulo, observar todas as coisas e reter o que é bom. Poxa, isso aqui vai dar mais didática para a música, eu vou fazer. Não, isso aqui é bonito, mas vai complicar a música. Então, tem também essa questão técnica. Passo a palavra para o nosso querido Tiago. Gente, a gente vai ter um momento agora de perguntas e respostas para o pastor Noacir. Lucas vai projetar aqui um número na parede. Você pode mandar sua pergunta se você tiver algum questionamento, quiser que ele esclareça mais alguma... discordar, ele está dizendo aqui, discordar de alguma coisa que ele falou, de repente tirar alguma dúvida, manda sua pergunta para esse número, eu vou dar aí uns minutinhos para você, né, poder salvar o número, escrever sua pergunta, manda lá, a gente vai projetar a pergunta aqui para todo mundo ter acesso, e aí o pastor Noacir vai respondendo aí as perguntas de acordo com o que foi colocado aí na ordem que forem chegando, tá? Não vou prometer que a gente vai conseguir responder todas, né? Não sei quantas vão chegar, mas a gente vai lutar aí para até o horário que a gente estabeleceu para o término, responder o máximo de perguntas possíveis, tá bom? Então salva aí o número já, pode mandar suas perguntas, eu vou estar lá em cima também com o Lucas, e a gente vai projetar as perguntas para o pastor, tá bom? Enquanto você faz aí, eu me lembrei de enquanto você anota uma pergunta, enfim, me lembrei de uma experiência que eu tive em Cuiabá, na reunião do Supremo Concílio, né? Estávamos em Cuiabá e, de repente, numa das devocionais, tínhamos aquele hino Aflição e Paz. Se paz a mais doce miséris gozo, né? Linda essa canção, a história dessa canção. Aí o reverendo Roberto Brasileiro, o executivo Juarez, vai ter essa canção, tal. Só que quando eu fui chegando, aí tinha lá um casal que tinha uma voz belíssima, rapaz. Um casal que fazia uns duetos lindos, também da igreja presbiteriana, parece que de Curitiba, não sei. Muito trabalho deles, eu tenho assim um carinho, uma amizade muito bom por eles. E aí pediram para eles, como eles foram lá, né? Falei, pediram para eles cantar essa música. Mas ele fez tanto melisma nessa música. Se paz, mas doce. Rapaz, ele, com tanta técnica que ele tinha, e ela também, que eu estava aqui, eles estavam cantando com playback, que eu só vi, os que conhecem sabem como é a cara dele, eu só vi o reverendo Roberto Brasileiro olhar assim para mim. Aí eu fingi que não vi, porque ele fez assim, eu falei, eu não vou atrapalhar isso aí. Quando terminou, só vi o Juarez, que é o secretário executivo, me chamando. O que foi, Juarez? Ele, o que é isso? Eu falei, não sei. Tu não sai mais daqui, não deixa mais eles cantarem, porque a igreja tem que cantar, ninguém cantou, ficou todo mundo olhando para eles sem saber o que fazer. E eles fizeram isso com uma melhor intenção, a gente estava ali para ajudar, mas deixaram que a arte falasse muito mais, certo? Do que o próprio momento da adoração. Não pode. A adoração, ela é o principal, e a arte é serva dessa adoração. A música é serva da adoração, tá certo? Eu não sei se como é que vai ser as perguntas, se já vai ter pergunta ali que ele já vai colocar, tá? Já tem? Número para perguntas. Já fizeram algumas? Calma, gente, vai dar para responder tudo. Vamos aguardar aí pelo menos uma pergunta para a gente poder... E eu quero dizer para você o seguinte, tudo que eu falei aqui desde o início, vocês têm que ser tipo os bereanos. O pastor falou, o pastor deu exemplo. E você vai conferir na Bíblia para saber se o que eu disse realmente está lá. É o desafio que eu faço para você. Não é porque eu disse, é que realmente, enfim, é aquilo. Certo? Eu estudei, eu procurei pela minha experiência, mas eu desafio a você. Você anotou? Poxa, eu vou pesquisar isso aqui, isso é bom, porque isso vai aumentar o teu conhecimento. Certo? E você vai poder compartilhar também isso com outras pessoas. Estamos aguardando aqui
No canto congregacional, que é para conduzir a congregação, pode-se utilizar o expediente. Agora só os irmãos, as irmãs, agora só os irmãos. Tem mais alguma coisa nessa pergunta? Não, só isso aí mesmo, né? Bom, eu confesso a vocês que isso é uma didática, né? Eu particularmente, você pode usar? Pode, mas eu particularmente acho que não se deve fazer muito, exagerar nessa dinâmica, tá? Sabe por quê? Porque o culto tem que ter uma reverência, e é um culto exclusivo para Deus. Até o dirigente que chega dando bom dia, no meio da liturgia, bom dia, irmãos, tudo bem, irmã? Tá fora, não é isso. O culto não é para a gente, o culto é para Deus. A reverência toda para Deus, certo? Então a gente tem que ter o cuidado disso. Se a música já tem isso e a igreja sabe dessa dinâmica, não tem problema. Em um outro momento tal. Isso não quer dizer que isso é extremamente proibido, mas nós temos que evitar, como exemplo, que de repente aquilo se torne uma dinâmica de grupo e não um culto. Nós temos que... Eu falo porque eu já tive em igrejas, há tempos atrás, que o pessoal tinha essa dinâmica, certo? E aí no meio do culto, agora só os jovens, só as moças. Eita, as moças não cantaram. Agora os homens vão cantar mais forte, quer ver? Cantem os homens mais forte. Eu falei, peraí, gente, isso aqui é o quê? Programa do Chacrinha, o que é? Tá entendendo? Chacrinha não, Gugu Liberato, né? Mas também já foi embora, né? Então, enfim... isso aqui, aí de repente aquilo fica como um programa de auditório, vamos lá, tá? E não é isso. Então a minha orientação como pastor é o seguinte: essa dinâmica pode existir? Pode, mas nós só temos que ter o cuidado para isso não se tornar uma prática litúrgica, certo? Porque o culto é para Deus, então nós temos que ter uma alegria reverente, porque Deus que... Gente, eu tenho um irmão lá na igreja muito amado, que ele se formou em Direito há uns anos atrás. Eu nunca esqueci. Ele se formou, pegou a carteira dele de advogado, ele falou, agora eu vou ali, eu vou assistir um julgamento. Aí ele foi. Aí sentou ali e ficou. O julgamento vai começar, vai, tá vendo o pessoal ali. Aí ficou aqui sentado, no celular e tudo. De repente, deram uns beliscões nele aqui. O que foi? Te levanta. Por quê? O juiz está esperando tu levantar. Todo mundo levantou e tu só não. Levanta. Ele levantou. Aí o juiz entrou. Isso é uma prática. Quando eu estava aqui, eu fui convidado para ser testemunha de um julgamento. Um julgamento de negócio de sonorização, que um vizinho estava com problema e tal, assim, enfim. E eu fui. Quando ele chegou e disse, o julgamento é dia tal, você vai ser testemunha de defesa, tá bom? Tá. Agora é o seguinte, vá com uma roupa legal, de preferência uma camisa social e tal, não vai, porque ele vai estar de frente para o juiz. Eu falei, interessante isso, você não pode estar de qualquer jeito. E também tem que ter a reverência diante do juiz, aquele respeito, né? O nosso eterno, grandioso, supremo juiz, Deus que nos deu Jesus. E é Jesus que nos conduz à presença do Pai. Nós vamos estar na presença de Deus. Outra coisa. Isaías 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Serafins estavam por cima deles. Cada um tinha 6 asas. Com 2, cobriu o rosto. Nem os serafins tinham condições de contemplar a majestade e a glória perfeita de Deus. Eles cobriam o rosto. Com 2, cobriam os pés, mostrando consagração no seu movimento e na sua vida diante do Pai para o que foram criados. E com 2 voavam. O que foi que Isaías disse? Gente, ele deu um berro. Eu não vou berrar aqui, mas deu vontade de berrar. Ele disse, ai de mim. Gente, você sabe o que é você gritar de desespero? Você sabe? É aquele mesmo grito que você dá quando você está saindo do banheiro e bate o dedo mindinho na porta. Multiplica aquilo por 1000. Foi uma dor, um negócio absurdo que Isaías sentiu. Ele foi tão absurdo. Isaías, gente. Ai de mim, que sou homem puro, de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuro, e os meus olhos viram, meu Deus, pronto, eu estou. O que ele fez? Alguém se lembra que Isaías fez? Se jogou no chão. Adoração é isso. No Novo Testamento, a palavra adoração é proskuneo, que é proskuneo, é se prostrar, é rosto em terra. Isaías se jogou. Mas Deus é tão amoroso, que um anjo
como a brasa viva do altar veio e tocou nos lábios dele. Não, estão perdoados os teus pecados. Adoração é isso. Então, o culto de adoração, nós temos que ter esse cuidado, que nós estamos na presença santa de Deus. Tá bom? Outra pergunta? Ou foi só aquela? Puxa. Deixa eu ver. Quando a igreja não conhece o cântico, qual a melhor dinâmica que devo utilizar para fazer com que a mesma pessoa possa aprender? Bom, eu tenho uma técnica que a gente usa, que é interessante. Para você aprender uma música, você tem que escutar, certo? Então, você faz o seguinte, você vai ter um cântico novo, compartilha no grupo da igreja, primeiro. Por mais que todo mundo não escute aquele cântico, mas a maioria vai escutar, pelo menos as pessoas que têm o costume de entrar no grupo. Aí você escuta, pelo menos a pessoa vai escutar aquele cântico e tal, a melodia e a letra. Ponto. Segundo, quando for fazer o cântico, não tem problema. Esse cântico você pode fazer em um momento, quer ver um momento interessante? Em um momento, de repente, um momento do ofertório, onde as pessoas estão caminhando, e muita gente às vezes não vai cantando, porque não consegue cantar e caminhar, certo? É tipo aquelas pessoas que não conseguem falar e subir escada, porque ele se atrapalha todinho, ele tem que ficar calado, senão ele não consegue, né? Um cara que não consegue essa coordenação. Então, é normal isso. Tem gente que só consegue cantar quando para. Agora eu vou cantar. Se levantou, né? Então, a gente tem que entender essas limitações. Então, a gente pega o cântico, certo? E canta em algum momento, certo? Na liturgia, certo? E não se preocupe. Naquele primeiro momento, muita gente não vai cantar. Aí, no outro domingo, você repete. Dá uma pausa. Depois, você repete. Aí, você já vai ver que já na terceira vez, a igreja já está cantando. Então, a gente tem que ter também essa didática, essa paciência de ensinar o cântico. Não tem problema, certo? A gente tem que ser flexível nisso aí, ok? Uma outra pergunta? Existe algum chamado específico para atuar no canto congregacional? Tocar ou cantar? Ou todos podem fazê-lo? O Kenanias, ele era dirigente do canto porque ele é perito nisso, certo? Nem todos têm essa habilidade, tá certo? Tem gente que tem uma habilidade, gente, para cozinhar. Rapaz, faz um bolo, faz uma feijoada que você fica, gente, que coisa deliciosa. Se você pedir para mim fazer uma feijoada, meu Deus do céu, vai ficar horrível. Eu não tenho essa habilidade. Não tenho. Mas tem gente que tem essa habilidade, né? Que fica assim e tal. Não sei se você se lembra daquele desenho, que para mim foi bem bacana. Tem um exemplo, aquele desenho, Ratatouille, né? O que aconteceu com ele? Ele estava passando pela prateleira lá da cozinha do restaurante e ninguém chamou ele, estava fugindo. Quando ele foi, ele sentiu um cheiro, ele, está faltando alguma coisa aqui, ele provou, botou um temperinho, depois ainda não está bom. Ou seja, ele teve essa sensibilidade. Música é da mesma forma. Tem gente que escuta, e escutou, e aprendeu tudo bem, mas tem gente que escuta e diz, poxa, eu gostei dessa música aqui, ela tem mais... Ela passou assim, mais alegria, mais assim e tal. Então tem pessoas que quando tem alguém tocando, a pessoa fica prestando atenção, você percebe, desde adolescente, criança, isso vai se desenvolvendo. E para você saber disso mesmo, é só pedir para que a pessoa se envolva musicalmente, tecnicamente, com algum instrumento, até para tentar desenvolver. O que não pode é a pessoa simplesmente dizer, olha, eu quero participar do grupo de louvor, que seria muito bom. Mas ele tem que fazer um teste. E por mais que ele não seja plenamente aprovado, o dirigente, o pessoal do grupo de louvor pode fazer um treinamento com ele, porque de repente a gente sabe, eu digo para vocês, eu sei quando a pessoa não tem a habilidade de cantar, mas consegue. E eu sei quando a pessoa é totalmente desafinada. Sabe? Tem gente que, olha, eu vou dizer uma coisa, tem gente que desafina até tocando campainha. É sério. O cara vai cantar parabéns, você tem que cantar parabéns longe dele, senão você fica fora do ritmo. Porque ele não sabe nem bater palma. A criança está batendo palma certinho e ele está todo atravessado. Eu tenho uma pessoa bem próxima de mim que é assim, lá em São Luís. Não vou dizer não para não fazer por Chico. Sabe, eu disse para ele queria tanto participar, que eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, você vai participar de outra forma, na projeção, dando apoio, assim assado e tal, tudo bem, certo? Mas com a arte da música é complicado, é preciso fazer um teste e haver treinamento, que a Bíblia diz. Que Ananias foi chamado porque era perito, porque ele tinha o talento, Deus deu aquele talento para ele. Tá bom? Outra pergunta? Como lidar com os membros do grupo que parecem que estão sendo forçados a estar nos ensaios ou tocar
cantar. Membros que estão... Bom, aí é preciso que haja um acompanhamento pastoral, certo? O líder do grupo sempre informar o pastor, dizendo, pastor, não, o grupo está bem, mas a gente queria marcar uma reunião para o senhor dar uma mensagem, um aconselhamento para todo mundo sobre desenvolver melhor o envolvimento de cada um, o compromisso com horário e tal, assim, sensado. Ou seja, aí já é uma atitude pastoral, certo? Porque se a pessoa tem esse hábito, já, forçada, não quero, tal, assim, sensado, então ele precisa entender que ele foi chamado para aquele compromisso, certo? E ele precisa investir aqui como os talentos. Né? Foi dado para uma quantidade, 1, 2, 5, 10, enfim. Aquele multiplicou, aquele que recebeu menos, ele guardou, ele não quis investir nos talentos que Deus deu. E o Senhor o reprovou. Então, para que isso seja um entendimento na caminhada espiritual da igreja, que é muito importante, não só na música, na liderança das sociedades internas também, no departamento infantil, as professoras que ajudam, certo? Nas departamentais da SAF, né, que estão ali, cada uma com o seu departamento e tal, que possam também se envolver. Então, isso precisa, os pastores precisam acompanhar isso e dar sempre aquele acompanhamento pastoral e aquela orientação para que, certo? A nossa vida e o nosso compromisso é reflexo do nosso envolvimento com o nosso Deus. Quanto mais eu conheço Deus através de Jesus, mais eu me comprometo, me esforço e desenvolvo esse trabalho. Então tem que haver esse acompanhamento. Eu vou chegar mais perto, porque meu óculos às vezes não... O que o Senhor aconselha em relação à falta de apoio da liderança em relação ao grupo de louvor? Apoio de aconselhamento e direção. Pronto, foi o que eu disse agora há pouco, certo? Tem que haver, os pastores e líderes da igreja, o conselho, tem que estar sensível a que eles precisam dar esse apoio. E o apoio não é só de aconselhamento, certo? De repente, o grupo está procurando, se esforçando para caminhar, dando testemunho, chegando no horário para ensaio, está todo mundo ali bacana, mas falta, às vezes, do apoio do conselho no que diz respeito a olhar a estrutura do grupo de louvor, se precisa melhorar, trocar uma caixa que queimou, que eles não estão se escutando, ou, enfim, trocar o encordoamento do violão, porque já está com 2 meses que tu quebrou a primeira corda e não tinha, aí tinha uma segunda corda velha, ele botou no lugar da primeira, e aí fala a igreja, não, a igreja está sem dinheiro agora, enfim, a liderança precisa ver, em termos práticos, também esse tipo de apoio, como dar esse apoio, não somente o apoio espiritual, mas tem que ver também essa questão de dar o apoio na prática para que o trabalho possa ser desenvolvido de uma forma muito mais eficiente. Outra pergunta. Como gerenciar conceitos teológicos de costume com as canções que tratam temas comuns aos pentecostais, como as canções Rompendo em Fé. Rompendo em fé, minha vida, não sei nem direito a ler. Pronto, a Rompendo em Fé, e tem a outra, que é ao único, coroamos. Tem mais outra? Não. Digamos essas duas como exemplo, né? Rompendo em Fé, essas duas. Bom, aí a gente temos que, isso aí é um debate teológico, inclusive tem hinos no nosso hinário, que a gente fez uma revisão, e outros que as pessoas falam, coroamos e tal, né? Você tem que ver como é que Apocalipse fala sobre isso, né? Que os 24 anciões chegaram e nessa demonstração de coroar Jesus, eles tiraram a sua coroa para dar para Jesus, eles colocavam lá. Então, é preciso isso é um debate teológico, não é tão simples, certo? E esse cântico, ao único, tem, por exemplo, lá na igreja, o pastor, lá da igreja, o pastor titular, ele disse, não, vamos mudar essa letra, porque essa letra aqui, então, coroado estás ao rei. Eu não vi problema nenhum, certo? Eu não tenho dificuldade nenhuma se a pessoa, para entender melhor aquilo lá, eu não vou sentar e ficar fazendo um debate teológico e tal, sem problema nenhum. Só que nós temos que ter cuidado realmente com músicas que têm uma letra que podem apontar para uma inclinação teológica que, de repente, vai contra os nossos princípios doutrinários. E, para isso, eu preciso sempre ter o apoio, de repente, do pastor, se não tiver um pastor na área de música, do pastor para dizer, pastor, olha, essa e essa música são músicas que nós estamos colocando na lista para ensinar para a igreja, a letra é essa aqui.
Aí, pastor, mas eu não entendo nada de música. Não, pastor, estou te passando só a letra, não é para você escutar música, é só a letra, você vê se teologicamente tem alguma coisa, algum ajuste, porque tem músicas que tem que fazer um ajuste muito grande, então nem coloca, certo? Tem outras não, que é só uma palavra, certo? Que você tem que, às vezes, colocar ali para ficar num sentido mais claro. Então, é preciso o apoio do pastor para que haja um debate sobre uma letra ou outra, e nós temos que ter esse cuidado, certo? Porque a igreja presbiteriana ela tem esse zelo com a nossa doutrina, certo? E a gente precisa, por exemplo, tem um cântico bem antigo, vem, esta é a hora da adoração, vem, dá a ele teu coração, vem, assim como estás neste lugar. Aí diz como é a outra parte? Ele está cantando aqui para a gente ouvir. Todo joelho se dobrará. Tá bom, pastor. Mas aquele a quem ele escolheu. Não escolhemos Jesus. Aí a gente mudou. Mas aquele a quem ele escolheu. Ele escolhe a nós. Está entendendo? Então, assim, é uma pequenina mudança, mas que tem um sentido doutrinário, teológico muito forte. Então, a gente somente tem que ter esse cuidado e chamar o pastor e dizer, pastor, a letra é essa aqui. Até em respeito à liderança. E o pastor, nós pastores vamos ficar muito felizes em saber que o grupo está dizendo, pastor, olha, nós temos mais essas 5 canções que vamos ensinar daqui para o final do ano. Dê uma olhadinha para ver se está tudo direitinho. Pronto, olha, essa palavra aqui não está legal. Eita, pastor, não, vocês que são músicos, vê se vocês podem substituir por causa da melodia, da métrica, uma outra palavra que seja isso. Pronto, não tem problema. Então o caminho é esse. Outra pergunta? O que o Senhor diz sobre solos no culto solene? Solo, é solo de quê? De guitarra, não? Solo vocal? Bom, o solo vocal, a música, ela tem que ser inspirativa, certo? Então, eu pego aqui, como eu citei anteriormente, 2 Reis, lá 3,15, que o profeta estava angustiado e um tangedor foi. Qual é o momento da música, certo? Que tipo de música? Como é que o cantor está fazendo? Será que ele está trazendo uma mensagem, uma doutrina, para aquele momento inspirativo e tal, assim? Ou aquele momento, como ele está tocando, está sendo uma exibição artística? Então, os pastores têm que ter esse cuidado, certo? Eu falo sempre aí, que é importante essa música inspirativa, ela ajuda, ela não é essencial a música inspirativa, mas ela ajuda, certo? Assim como o coral vai cantar e tudo bem, não tem problema. Agora só tem que ver como é que está sendo feito, como é que essa música está sendo executada, cantada, para aquilo não se tornar uma exibição artística, certo? Que o irmão pode até fazer, no sábado, chama a mocidade para mostrar a arte cristã, tudo bem. Mas no culto, não. O culto, o direcionamento é outro. Então, nós só temos que ter o cuidado de ver como está sendo feito aquele tipo de coisa, certo? Que eu já vi em igrejas até, para vocês terem uma ideia, que me perguntaram isso e comentaram em outros congressos. Não, porque na hora que vai ter a música, até apaga as luzes da igreja e acende aqui no coisa, né? Acende as luzes aqui do fundo e fica aquela coisa e tal, assim, sensado. Então, a gente só tem que ter o cuidado, certo? E eu faço minhas palavras do reverendo Hernandes. Quando Jesus deixa de ser o centro, vira o trono de Satanás. Certo? Então, a gente só tem que ter o cuidado. É útil a música? É. Mas vamos ter cuidado com esse tipo de música e como ela é apresentada. Outra pergunta? Referente ao comportamento durante os louvores, é a responsabilidade dos músicos que tocam também. Transmite, né? O que está sendo cantado e louvando juntos com os vocalistas. Deixa eu ver se eu entendi. Está falando sobre a expressão, né? A forma dos músicos tocarem e se expressarem, né? A gente tem que ter esse cuidado. Uma coisa é a gente, naquele momento da celebração, você ter uma alegria. Por exemplo, eu tive conversando com o pessoal, conversando assim, cruzei com eles no aeroporto, o pessoal da oficina G3, né? E tal, a turma lá, o Afran, enfim.
Abracei lá o tecladista, tem um cabelo grandão aqui, cheio de tatuagem e tal. Mas se você vê como é que ele toca, o tecladista, ele pega um teclado portátil aqui e fica jogando o cabelo para frente, né? Ele vem assim, fica assim, pulando assim, lá, é o estilo deles, certo? Por exemplo, na minha igreja, se a gente um dia tiver a oportunidade de ir com a oficina G3 Cante, eu vou dizer, ó, você vai ficar quietinho ali, o piano, toca ali, de preferência amarra teu cabelo, bota uma touca, faz alguma coisa assim, tá entendendo? Não precisa. O importante aqui é a mensagem musical, não exatamente aquilo que vocês fazem em, entre aspas, shows, certo? Pronto. Mas a gente percebe, eu gosto assim, a gente tem que ter esse equilíbrio, como eu falei para você. De repente você vai cantar aquela música, né? Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Bendito é o nome do Senhor. Aí, pessoal, aí chega um visitante. Rapaz, não quero ficar nessa igreja, não. A cara de defunto daquele cara ali, bicho, está cantando ali. Que negócio feio. Agora, isso não quer dizer que você sai pulando aqui. Está entendendo? De um lado para o outro. Mas se você... Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Você está com felicidade. Você está se movendo. Os movimentos, certo? Ter movimentos com cuidado. Então, você viu que eu me movimentei aqui, né? E eu só me movimentei, sabe por quê? Porque tem igreja que eu não me movimento, não. Eu respeito muito a igreja. Sabe por quê? Porque eu vi muita gente alegre cantando, gente levantando a mão. Eu falei, oh Deus, aleluia, que povo bacana, gente. Não, eu não posso me segurar aqui. Está entendendo? Então, a igreja também passa isso para os músicos, certo? Tem igreja que eu vou e que eu amo os irmãos. Quando me convidam para me pregar, ou para me tocar e ministrar o cântico, eu fico aqui no violão, fico quietinho, porque sei que é o estilo da igreja. Tá certo? E de preferência tem algumas até que eu vou para o piano, para não ter o perigo de eu ficar me movimentando. Eu fico ali quietinho no piano e tal. E respeito esses irmãos, certo? Mas assim, a gente só tem que ter esse cuidado, só, certo? Mas que é importante a gente entender que esse movimento, sem ser exagerado, para você olhar, e eu gosto muito, viu, grupo de louvor, quando os membros do grupo de louvor se comunicam. Eu estou aqui, a irmã está aqui, ele canta 3 músicas, 4 músicas, ninguém olha um para o outro. E de repente vai cantar um cântico de comunhão. Eu não sei se alguém perguntou isso, mas deixa essa pergunta para depois. Um cântico de comunhão assim, não é bem de comunhão, mas é bom estarmos aqui louvando a Deus, né? Você está cantando bom estar, ele está sério, a irmã aqui. Por que ele não vira aí? Bom estar, você está cantando um para o outro. Paulo fala isso. Falando entre vós, com cânticos também. Então eu posso, só o fato de eu sorrir e tal, lá na igreja eu faço muito isso. Eu olho o pessoal, eu estou cantando aqui até música de adoração. E as meninas do louvor já sabem, certo? E uma delas até me disse, eita pastor, eu sei que teve naquele momento de adoração, assim, que o coração da gente mexe assim, eu sei, eita, o pastor não se vai olhar para mim, né? Ela está aqui assim, né? Aí chega aqui uma canção qualquer, coroado estás, ó Rei Jesus. Aí ela fecha logo o olho, coroado, para não me ver, né? Porque ela fecha o olho assim, não, e fica assim e tal. Aí eu entendo que ela está naquele momento particular de adoração e ela fica meio constrangida quando eu olho, porque no ensaio, às vezes elas estão cantando uma música e estão se movimentando aqui e tal, assim, chega na hora do culto, aí pergunta, mas por que vocês ficam assim? Não, é porque às vezes tem irmão, não sei o quê. Olha, gente, tem irmão lá na igreja, eu ainda nem conversei com ele, eu já chamei até o pastor titular e disse, conversa tu com ele, eu não quero não, certo? Ele canta assim, ó, a gente vai cantar aqui, os que confiam no Senhor, são como os... Primeiro que ele não canta, ele fica. Não, é porque ele é muito introvertido e ele acha que o cântico não é assim bem, quem deve cantar mais é salmo, hino e tal. Eu falei, então tá bom, ele não deve cantar cântico, não. Então, quando chegar no céu, ele reclama para Paulo. Paulo, tu estava errado, Paulo. Como é que tu vai escrever um negócio desse na Bíblia? Tá entendendo? Então, a gente respeita, a gente ama esse irmão e tudo mais. Então, eu gosto desse movimento, mas eu respeito muito a igreja e a gente tem um cuidado de não ser exagerado. Outra pergunta? 2. Para encerrar? Bora, a primeira. Porque todo grupo que vai cantar pede para a igreja ficar em pé. Isso já constitui em norma? Tá bom, eu vou responder aqui. Que legal a pergunta, eu gostei. Primeiro, tecnicamente, em pé, a voz fica melhor, por causa do posicionamento aqui do diafragma. O diafragma é uma mola, é um músculo que empurra o pulmão para cima e para baixo, porque o pulmão não tem força, é o diafragma que puxa aqui, ó, o diafragma, ele puxou, soltou. E você sentado, você
A barriga fica toda aqui, e você sente um pouquinho mais de dificuldade de cantar sentado. Tecnicamente é isso. Então, quando está em pé, a voz fica melhor para você cantar, certo? Agora, espiritualmente falando, teologicamente falando, nós estamos na presença do Senhor, certo? Então, quando a gente fica de pé, é uma questão de reverência. Eu conversava uma vez com Nicodemos, Augusto Nicodemos, ele foi lá na igreja de R.C. Sproul, né? Não sei se você sabe dessa história, né? Ele foi pregar lá. E ele achou interessante que o pessoal dizia assim, na hora que for entrar, ele não entrava por ali não, ele entrava por ali. Os diáconos na frente, 2 diáconos, R.C. Sproul, e ele foi convidado, ele veio caminhando. Só que quando ele veio caminhando, lá é o estilo da igreja. Os diáconos trouxeram a Bíblia aberta, uma Bíblia grande aberta, caminhando aqui, enquanto estava um prelúdio. Ninguém disse nada. Quando entrou a Bíblia ali, todo mundo ficou de pé, em reverência. Aí disse que é reverente. A igreja é reverência. É o estilo da igreja lá, certo? Então, cantar de pé também ajuda na voz. Já pensou? Você está feliz. Você já percebeu? Você já foi em festa de aniversário, né? Todo mundo já foi. Quando vai cantar o parabéns, você fica sentado? Por que você fica em pé cantando parabéns? Vamos cantar o parabéns. Eita, vamos cantar o parabéns agora. Vamos. Parabéns. É uma alegria, certo? Você está de pé demonstrando isso. Então, ficar de pé ajuda tecnicamente, também é reverência e ajuda a gente a expressar também os nossos sentimentos. Da mesma forma que é o contrário. E às vezes eu faço o contrário. A gente canta 2, 3, 4 cânticos, 3 cânticos lá na igreja, e o último cântico geralmente é um cântico de adoração, começando com uma confissão. A igreja cantou, está feliz. Agora você pode sentar. A igreja senta. Nós vamos fazer uma oração agora, tá bom? Aí todo mundo, tá. Vamos fazer uma oração. Você vai fazer essa oração comigo, certo? Aí, eu não digo nada. Pessoal, todo mundo pode baixar a cabeça. O pessoal baixa, eu digo. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Evangelho de João, capítulo 17. Ó Deus, assim como eu sou um contigo, que eles sejam em nós, ó Deus. E você ministra no coração. É um momento da igreja. Está entendendo? Então, nessa hora pode. Então, essa dinâmica, sentar, levantar e sentar, é de acordo com aquilo que está sendo ministrado, os cânticos, de acordo com a própria liturgia e aquilo que pode ser debatido e conversado também com o pastor. Outra pergunta, para encerrar. Além dos seus livros, muito bons, obrigado. Por sinal, que outra sugestão de leitura podemos buscar para melhorar o entendimento quanto ao canto congregacional? Bom, tem muitos livros, né? Eu poderia citar aqui Louvor e Canto Congregacional também. Tem muitos outros, mas para ficar melhor, certo? Poderia fazer o seguinte, as pessoas que querem outras indicações de livro, você pode ou depois fazer o contato com o próprio Tiago, ou entrar no meu Instagram e pode mandar mensagem, porque lá, ou entrar no Instagram do Conselho de Música, que tem um Instagram, e você manda o nosso secretário executivo, o reverendo ali, você pode perguntar para ele sem problema, não só sobre livro, mas qualquer questionamento desse. Você manda a mensagem, olha, eu queria saber indicação de livros e tal, assim, e a gente responde, eu posso indicar, o reverendo ali pode indicar, porque é melhor a gente indicar escrevendo, porque a gente bota o nome do livro e o nome do autor. Eu poderia citar alguns aqui, certo? Mas assim, você citou ali, mas quem é mesmo assim, o autor desse livro e tal. Aí fica complicado. Então é melhor você entra no Instagram, você pode entrar no meu Instagram, Anuaci, certo? Eu sou muito fácil de encontrar. Se eu botar meu nome na internet, eu não posso dever ninguém, sabia? Botou meu nome na internet, a pessoa encontra. Você vai no Instagram, botou Anuaci, certo? E quem toma conta do meu Instagram é meu filho lá, ó. Se demorar a responder, é porque ele não me informou. Ele é que toma conta, viu? E manda para o Conselho de Música. E nós vamos indicar os livros com maior prazer, livros ou tirar dúvidas, informar vocês daquilo que, de repente, pode ser interessante. Gente, encerrou, né? Eu agradeço o convite, vou já passar a palavra para o Tiago. Peço que vocês continuem orando pelo Conselho Nacional de Música da Igreja Presbiteriana do Brasil, também em particular pela minha vida, porque tenho viajado bastante, eu, o reverendo Eli, e que Deus continue sendo gracioso e que a nossa igreja caminhe cada vez mais apegada à doutrina bíblica e expressando isso na manifestação, na sua devocional através do cântico e sabendo da responsabilidade que nós temos de declarar musicalmente essas verdades. Que Deus nos abençoe. Benção, pastor, benção. Como eu prometi, ele falou em livros, a gente tem sorteio de livros, já está tudo pronto lá em cima. E
reiterando, só vai participar do sorteio quem se inscreveu lá no formulário. Os nomes já estão lá. Lucas, pode projetar aí. A gente tem 5 títulos hoje, além do livro do pastor Anuassi, a revitalização do canto congregacional. Eu tenho um problema com essas palavras, elas são muito grandes. Tá? A gente tem algumas outras, de Manuel Canuto, organizador, porque devemos cantar os salmos, que não é uma defesa da salmodia exclusiva, muito pelo contrário, é uma reflexão muito profunda, inclusiva, sobre o canto do salmo na igreja. A adoração na igreja primitiva, do Ralph Martin. Esse que é um dos meus favoritos, organizado por Carson, louvor. Se você ganhar esse, não comece pelo capítulo de Carson. Deixe de Carson por último. Tá? Lê ao contrário, porque Carson é cabeçudo. São reflexões muito, muito complexas. Então começa com Timothy Keller e vai de trás para frente. Aí termina em Carson, tá? Senão você vai desistir no primeiro capítulo. E do já citado John MacArthur, A Essência da Verdadeira Adoração, também está aqui na nossa lista de livros para serem sorteados hoje. Então, até tem uma fotinha de Calvino ali no sorteio. Vai, Lucas, roda aí o primeiro nome para a gente ver quem vai levar o livro do pastor Anuassi. Inaldo José Minervino. Inaldo Minervino. Não vi Inaldo aí não, hein? Perdeu, Inaldo perdeu. Boiô, próximo. A regra é clara, a pessoa tem que estar no recinto. Roda, Lucas. Lucas. Peraí, calma. Ei, peraí. Agora a gente tem que ver se esse Lucas é tu, é? Como é que o cara não bota um sobrenome, bicho? Lucas, cadê Lucas? Não, Lucas Fagundes botou sobrenome, né? Você botou seu sobrenome. Tem algum outro Lucas aqui que só botou Lucas? Tu não é Lucas não, meu irmão. Deixa de ser assim, bicho. Não? Então pronto. Pula, Lucas. Não é tu, nem é o outro Lucas, tá tudo certo. Próximo. Maria Eduarda Barbosa da Silva, tá aqui? Tá? Aê! Pronto, já temos uma ganhadora hoje do livro do pastor Anuassi. Segura aqui. Lina, tira uma foto aqui, por favor. Uma foto com o autor, né? Aproveitar que ele está aqui, né? A gente não pode aparecer junto, não. Beleza, vamos para o próximo livro, porque devemos cantar os salmos, organizado aí por Manuel Canuto. Dá-lhe, Lucas. Evaristo, não vi Evaristo também aí, não. Boiô, passa, Lucas. Vai. José Roberto da Rocha, tá aí? Olha aí, vem-se embora, meu irmão. Parabéns. Cadê as palmas, minha gente? Só tem palma para o primeiro, é? É palma para todos os colocados. Pastor, bênção. Parabéns, pastor. Próximo livro, Adoração na Igreja Primitiva, de Ralph Martin. Vai, Lucas, já tá rodando. Tu é rápido demais, menino. Vanicleide Maria dos Santos, tá aí? Tá aí. Vamos embora, ganhar um livro. Aprender mais um pouquinho. Parabéns, minha irmã. Bênção, vamos lá. Próximo livro, organizado por Carson, louvor, vamos lá. Vai, Lucas. Felipe Gabriel, não vi Felipe aí, hein? Tá não, né? Boiô, vai, Lucas. Acaba vizinho da igreja, ele mora aqui do lado, não tá aqui, bicho. Seminarista. Jane Xavier da Silva, tá aí? Tá aí? Aê! Venha cá, minha irmã, receber seu livro. Parabéns. Deus abençoe. Ali na foto. Bênção. E o último. John MacArthur, Essência da Verdadeira Adoração. Roda, Lucas, já tá rodando. Tu é muito ligeiro, menino. Arthur Rodrigues da Cunha. Não vi Arthurzinho aí, não. Arthurzinho tá aí, não, hein? Tu é Arthur Rodrigues da Cunha também, é? Ah, sim. Coincidência. Vai, Lucas. Boiô, Arthurzinho não veio, não. Luiz Eduardo Nascimento. Eita, é Luiz Eduardo daqui. Luiz tá aí, não, né? Vai, Lucas. Boiô, Luiz faltou. Tava aqui ontem e não tá hoje. Amanda Silva Garcês Furtado tá aí. Vai, Lucas. O povo quer almoçar, Lucas? Brandon tá aí. Aí, Brandon. Vem embora.
Beleza. Massa, gente. Mais uma vez, obrigado a vocês que vieram, que tiraram um pouquinho do tempo do sábado de vocês para estar aqui. Eu tenho certeza que foi um tempo de muita bênção, de muita edificação para a gente e de muita provocação também, né? Que não se encerre aqui, mas que a gente siga, né? Pensando, refletindo sobre essas coisas e buscando sempre fazer o melhor para o nosso Deus. Eu queria convidar mais uma vez o pastor Marcelo para fazer uma última oração aqui e encerrar esse momento para a gente. E agradecer a todos os que estão aqui, as igrejas representadas. Mandem nossa lembrança, um abraço aos pastores e que Deus os abençoe. Obrigado, Gal. Gente, eu não posso deixar de expressar mais uma vez minha gratidão como presidente do presbitério, porque esse é um evento aí também com o nosso secretário presbiterial, mas como pastor da igreja também, uma alegria enorme receber esse momento tão precioso. Pastorzão, obrigado pelo carinho, a equipe aí, sensacional. Que Jesus continue a sustentá-lo e usá-lo para a glória do nome dele, e que nós sejamos encontrados pelo Senhor, como ele disse àquela mulher, como aqueles que adoram em espírito e em verdade. Vamos ficar de pé, gente? Senhor, obrigado pela salvação, obrigado porque o Senhor nos fez adoradores, que nossos corações sejam moldados pelo Senhor mesmo, pela palavra do Senhor, de maneira que o Senhor nos receba. Pai, obrigado pela vida do reverendo Anoci, por toda a equipe que ele trouxe com ele, que o Senhor continue abençoando com aqueles que servem com ele para instruir o povo do Senhor sobre as coisas do Senhor no que diz respeito à nossa adoração através da música. Que o Senhor nos ajude a multiplicar aquilo que vimos e aprendemos aqui, que nossas igrejas sejam igrejas que biblicamente adorem ao Senhor de maneira que o Senhor busca. Continua abençoando também Gal no exercício daquilo que o Senhor colocou nas mãos dele e que ele continue sendo instrumento do Senhor. Deus recebe nossa gratidão em nome do Cristo. Amém. Jesus nos abençoe. Pessoal, antes de dispersar, vamos juntar aqui na frente para ter uma foto, para a gente registrar esse momento.